Dando continuidade à sessão especial, queremos agora chamar aqui para fazer uso da palavra dessa tribuna o pastor Vitor Pires, pastor da Igreja Assembleia de Deus, e à vontade. Neste momento eu quero saudar, cumprimentar o presidente dessa casa, a todos os vereadores que fazem parte do Poder Legislativo. Quero cumprimentá-los a todos. Quero agradecer ao presidente dessa casa por proporcionar esse momento tão lindo, tão solene, através do Poder Legislativo, aprovando esta homenagem à nossa Igreja Assembleia de Deus. Nós ficamos deveras alegres, felizes e queremos vos agradecer de todo o coração por esta iniciativa que vocês tomaram, que vocês estão fazendo. Não é propriamente uma atitude, uma ação para um corpo, vamos dizer, de uma membresia de uma igreja, mas vocês estão tendo uma atitude muito linda. Vocês estão proporcionando um agradecimento a Deus, um louvor, uma honra a Deus, que é dono desta obra, não é? E quero também, muito especialmente, destacar o vereador Egon Kircher, que é o proponente, não é, desta homenagem. Quero te agradecer, como presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Sapiranga e Araricá. Eu quero te agradecer por esta iniciativa, de você ser o proponente desta linda homenagem à nossa Igreja, a Assembleia de Deus. Deus tocou no teu coração, não é? E pelas tuas palavras eu pude ver que realmente você reconhece que a melhor vida neste mundo é o ser humano ter comunhão com Deus, buscar a Deus, procurar estar em contato com Deus. Então, Egon, eu quero te agradecer, viu? Isso aqui vai ficar registrado, a nossa igreja não vai esquecer. Pode passar as décadas, pode passar os tempos, mas não vai apagar. Isso vai ficar registrado na nossa igreja. Então, eu te agradeço de todo o meu coração. Agradeço também a todos os demais que estão presentes aqui, participando desta linda solenidade, desta homenagem à nossa igreja dos 100 anos no nosso Brasil. 100 anos, lá pelos idos de 1909, as águas, em um navio, chegando ali, eles não tinham alguém lhe aguardando para lhe hospedar, eles não tinham ninguém com um lar, um aposento para lhe recolher. Eles não tinham. Não é que no Brasil já não tivesse o Evangelho, já tinha igrejas evangélicas no nosso Brasil. Lá pelo século XVI, os evangélicos vieram trazendo a mensagem ao Brasil. Mas naquela época existia muita resistência ao Evangelho. Veio muitos missionários no decorrer dos séculos. E quando os nossos missionários da Suécia, dos Estados Unidos, chegaram em Belém do Pará, Daniel Berger, Gunnar Wingren, não é que não tivesse o Evangelho já no Brasil, já tinha, mas não era o Evangelho pentecostal. Não era o Evangelho. Foi a primeira refeição deles no Brasil. E antes deles participarem daquela fruta, aquela manga, eles oraram a Deus e agradeceram pela primeira refeição que estavam participando em solo brasileiro. E esta Evangelho pentecostal, Gunnar Wing e Daniel Berg trouxeram o Evangelho pentecostal. Chegando ali em Belém do Pará, assentaram-se no banco de uma praça, percorrendo uma avenida, assentaram-se no banco daquela praça. Não tinham nenhum dinheiro no bolso, porque o dinheiro que eles tinham, eles pagaram a passagem
não tinham como se alimentar, como eu disse, não tinha ninguém aguardando eles para hospedá-los, não tinha, mas fizeram tudo pela fé, confiando naquele Deus Todo-Poderoso, que é dono dos céus e da terra e de todas as coisas que dela há, toda a sua plenitude. Eles confiando em Deus, aqueles dois moços, eram solteiros, não eram casados, e ali, assentados naquele banco, tinha muitos pés de mangas naquela praça. De repente, uma manga bem madurinha caiu daquele pé, ao lado deles. Chama pentecostal, através do Evangelho de Jesus Cristo, começou lá em Belém, e veio vindo Brasil afora, pelos estados, Minas Gerais, veio a São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e os demais estados do norte do nosso país, e chegou aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul em 24, pelo missionário Gustavo Nordro, em 1924. E na nossa amada Sapiranga, que conheço já há alguns anos, desde os idos lá da década de 70, eu já andava aqui por Sapiranga, ou seja, antes da década de 70, década de 60, eu já andava por aqui trazendo o Evangelho, naquela época, evangelizando, casa em casa, enfim, trazendo o Evangelho do Senhor. Outros ministros percorreram por aqui, como responsáveis do trabalho. E, pela primeira vez, eu assumi oficialmente aqui como evangelista em 83. Então, Sapiranga, para mim, é uma cidade, que eu tenho no meu coração, a cidade das Losas. Gostamos muito desta cidade. E agora, quando eu estava já quase no final do meu ministério, pensando em me aposentar, novamente a convenção me convocou para retornar a Sapiranga, agora como presidente da igreja, que fui presidente em quase todas as igrejas do Vale do Rio dos Sinos. E agora, na minha gestão, neste ano, que completa os 100 anos da Assembleia de Deus, 26 anos de emancipação da nossa igreja aqui em Sapiranga, que ela não tem só 26 anos, ou filiada a São Leopoldo, que era a sede geral, recebendo autonomia, personalidade jurídica em 85. Agora eu tive a graça de Deus de ser presidente dessa igreja e estar aqui no momento tão solene desse esta homenagem, e quando a nossa igreja a nível de Brasil completa 100 anos, o seu centenário. Eu quero agradecer de todo o meu coração esta homenagem à nossa igreja recebida, e eu creio que todos os membros da nossa igreja estarão realmente reconhecendo isto a qualquer tempo da nossa igreja, a Assembleia de Deus em Sapiranga. E sei que, se não fosse o aval de todos os vereadores, isso não teria acontecido. O Ego sozinho não poderia realizar isto. O presidente da casa também sozinho não poderia realizar isso. Então eu agradeço, de modo geral, a todos os vereadores, viu? Por vocês terem dado esta aprovação de a nossa igreja ser homenageada. Quero deixar aqui para todos vós, para a vossa meditação, um pensamento bíblico. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões e ações que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em testemunho a seu tempo. Com estas palavras, não quero me delongar mais, tirar